Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas importantes ações. A nova edição da qualificação dos corretores foi mais um sucesso de público e de conteúdo com a palestra sobre a importância da publicidade pessoal ministrada por Roseilda Lopes, especialista em marketing, vendas, gestão de pessoas e planejamento de negócios. O evento é promovido pelo Cresce Alagoas semanalmente no auditório da sua sede em Maceió. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, fez a abertura do evento, acompanhado pela diretora Meire Bezerra e pelos conselheiros Jorge Júnior, Haris Costa, Manuel Pacheco, Lineu Monteiro e Alzira Fontan. Ele ressaltou a importância desse tema atualmente e o investimento da instituição na capacitação da categoria. Segundo ele, é importante investir na qualificação para garantir um futuro profissional de sucesso. Cabral também fez um convite a todos os corretores de Alagoas para a palestra sobre qualificação internacional exclusiva para ampliar conhecimentos e chances de fazer negócios internacionais, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 10, a partir das 9 horas da manhã no auditório da instituição. O COFES está formando um seleto grupo de corretores que irá antecipar tendências, compartilhar conhecimento e criar oportunidades únicas, internacionais e reais. Assistam à palestra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós tivemos na última plenária agora em Campina Grande, plenária federal do COFES, ao qual surgiu algumas coisas em relação à nossa profissão. São várias situações que o COFES preocupado, e aí a gente tem que atuar, que é a nossa reserva de mercado. E surgiu várias situações que cada plenária que a gente vai, a gente vê o quantos ataques a nossa profissão ela é atacada. Através de PECs, de alguns deputados, que aí querem liberar geral, querem que a nossa categoria não exista. A realidade é essa. Mas o COFES está exatamente atento a todas essas situações e que possa defender a nossa categoria. Ok? Bom, quinta-feira que vem, inclusive essa senhora estava lá na nossa plenária, ela vem falar sobre qualificação de corretores para agenda internacional. Eu estava até conversando com o Nunes ali fora, porque às vezes nós corretores, eu digo nós porque me incluo na categoria, e às vezes a pessoa pensa, não, eu não vou porque eu não falo inglês, eu não vou porque eu não vou vender internacional. Então, às vezes você mesmo coloca uma muleta para não se qualificar, e uma barreira. E isso eu falei quando a gente trouxe o Alexandre, que é especialista em aluguel de temporada, esse pessoal Airbnb, e eu vi alguns comentários de corretor e disse, rapaz, eu não vou porque eu não trabalho com aluguel. Mas você vende o quarto-sala, você vende o estúdio. Então, para você transmitir confiança e credibilidade ao seu cliente ao vender, você tem que conhecer, para poder mostrar que vale a pena ele investir. Então, quando você não conhece, falta alguma coisa para que você convença o seu cliente a comprar e investir num estúdio ou num quarto-sala, que é o que nós temos mais à venda, é isso aí. Temos 3 lançamentos que vão sair monstro aí. O da Lares, na Deputada Zé Laje, que acredito que vocês já devam ter sabendo, na primeira quadra da praia. O da V2, ali atrás da Permanente, ali vizinho Lopana, que será estúdio e quarto-sala. Tem o Tintoredo, da Lares. Como é que você vai transmitir com credibilidade a um cliente se você não conhece? Se ele perguntar, rapaz, qual é o percentual de rentabilidade? Como é que funciona? Aí nós trouxemos a pessoa aqui e tivemos até poucas pessoas, Nunes? E agora o Nunes falou novamente comigo, presidente, tem pouca inscrição. Então, se vocês puderem estar aqui, essa menina tem agenda em Recife, ela está com 2 turmas, Meire? Isso é de graça, viu? Natal, João Pessoa e Rio Grande do Norte. Então, no momento ela estava lá, Meire me chamou na hora, conversamos juntos. Qual é a data? Só tinha essa data para quinta-feira agora, encaixa. É um curso gratuito, certo? Que pode levar um conhecimento a mais a você. Nas minhas viagens, eu sempre, por exemplo, agora, eu
tive com o Viana, quem conhece o Viana, que foi da Record, não é? O Leonardo Júnior, que também é corretor lá em Orlando, eu sempre gosto de conversar com esses caras e saber como é que funciona o mercado de lá, entendeu? Lá, primeiro, o seguinte, 99% das negociações não existe venda direta, sempre tem que ter um profissional habilitado. E lá eles não são regulamentados como nós somos aqui. Mas se um corretor passar a perna no outro, passar a perna num cliente, ele pode perder a licença, lá é uma licença, certo? E aí, essa condição de ele perder, quem quer perder? Como aqui. Muitas das vezes, nós vamos ter agora plenária no dia 22, em que, com certeza, tem processo de julgamentos, e esses julgamentos, quando o corretor ele pega dinheiro do cliente, normalmente a gente entende que tem que ser cassado, tem que tirar essa pessoa do nosso mercado, não é? Então, infelizmente, é isso. Então, se vocês puderem estar aqui quinta-feira, por mais conhecimento, são 2 pessoas, 2 meninas, que vai passar mais conhecimento para vocês. Ok? Eu sei, do nosso cowork. Ok? Mesmo horário, mesmo horário. Sim. Pronto, está aí ela. No CIMI, exatamente. Ela vai estar no Embraço também. Gente, a importância do marketing pessoal para os corretores de imóvel. Lógico, todo mundo que sabe que tem que vender, você tem que ter um marketing pessoal. Não é? Muitas das vezes você vai por uma via que talvez até ache que está fazendo certo, né? Mas tem uma pessoa especialista que conheça e vir aqui e passar para vocês. Né? A Rose Lopes, ela é especialista. Eu só te peço 5 minutinhos, porque eu estou com um parceiro nosso aqui, que vocês têm. Quem não tem escritório, nós temos um parceiro com o cowork, que ele está sempre disposto com descontos especiais para corretores de imóveis, e eu queria dar 5 minutinhos aqui para ele, sobre aqui, querido, para a gente. E depois, Rose, você esteja à vontade, viu, querida? Sim, depois da palestra tem um lanche, viu? Giovanni Montinho, muito obrigado pela sua presença, viu, Gordinho? Obrigado, Sérgio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós estamos aqui para falar da nossa parceria que nós temos com o Cresce, que já está com 2 anos, tá? O nosso amigo Sérgio estava falando agora do mercado lá nos Estados Unidos, e o cowork, a ideia de cowork, quem criou foi o americano, tá? E lá eles usam bastante, não só o corretor, como a maioria dos profissionais liberais. Eles fazem estudos onde você vai investir, ter que investir em comercial ou num prédio para reformar, e acaba vendo que a mais vantagem você está alugando por demanda, tá? Como é que funciona o cowork, gente? Vocês vão alugar somente pelo período que precisar. Precisar fazer uma reunião com o cliente durante 1 hora, 2, 3 ou até mesmo um dia, vocês vão poder usar aquela estrutura nossa lá que fica ali na rua Pedro Américo, ali no Poço. Para quem não conhece, a Pedro Américo, você entrando ali no Senai, em direção à praia, fica na 3ª quadra, do lado esquerdo, de esquina. Chama-se Experia Coworking, tá? Eu convido vocês a conhecerem lá a nossa estrutura. Nós temos, inclusive, corretores que são clientes fixos nossos. Eles alugaram uma sala privativa, tá? Se juntaram e dividem o aluguel. Então, é uma experiência bastante interessante, que eu gostaria também de passar para vocês. Temos também, pessoal, o endereço virtual, o escritório virtual, tá? Aquele corretor que tem CNPJ ou que quer abrir o CNPJ e não tem o endereço, vocês podem usar a estrutura lá. São planos acessíveis, a partir de R$ 98,00, você já pode ter o endereço lá, tá? O endereço fiscal, comercial e também a administração de correspondências para aqueles que quiserem. Fazemos também certificado digital. Hoje todo mundo precisa de certificado digital. A gente também tem a parceria com o Cresce para fornecer descontos para vocês, tá? Para o corretor, pessoal, é interessante vocês saberem também que quem trabalha com o aluguel comercial, nós temos ainda salas disponíveis. Então, você vai ter o primeiro aluguel como comissão, como é de praxe. Quem trabalha com aluguel sabe que a primeira mensalidade é a comissão do corretor. Então, nós ainda temos lá 2 salas disponíveis, tá? E é isso. Quem tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Valores de quê? De sala? A gente tem lá hoje uma situação, não é tão caro, tá? R$ 69,00 a hora da sala de reunião, tá?
O turno hoje está 149 e a diária 249, então não é caro, tá? Vocês vão ter uma estrutura lá com flip chart, com TV, Smart TV, que você pode espelhar notebook para mostrar um empreendimento para o cliente, entendeu? Às vezes eu digo assim, o corretor... Internet, água, café, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o corretor, às vezes ele tem uma boa capacitação, mas às vezes ele está atendendo o cliente num local inadequado, né? E isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que o cliente não vê, o cliente não percebe, mas ele percebe. Quando você tem o cuidado de levar ele para um ambiente adequado para mostrar um empreendimento, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Estamos à disposição. Tem estacionamento normal, tranquilamente, tá bom? Obrigado pela atenção. Estamos à disposição de vocês. Obrigado. Dona Rose, por gentileza. Eu já cheguei, sou obediente. Chamou, estou eu aqui, né? Pessoal, bom dia. Bom dia. Ei, gostei da energia, é isso mesmo. Gente, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Nunes, que está de saída. Peguei... Pronto. Pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, que muito me honra estar aqui. Eu estou passando a conhecer um pouco mais a profissão de vocês e estou me encantando gradativamente. Pois não. Quiçá, estava falando com a amiga Hages, logo vocês terão em mim uma parceira também, para elevar ainda mais o nível de corretores de imóveis de Alagoas. Estou pensando seriamente em me juntar a vocês, espero que vocês me acolham. Tá? Eu quero falar para vocês um pouco a minha trajetória, até para vocês entenderem o porquê eu estar aqui falando sobre marketing pessoal. Eu sou empresária, sou consultora empresarial nas áreas de marketing, gestão de pessoas, que é a minha formação original, e há 15 anos eu atuo com consultorias. Esse legado que eu faço, especialmente no estado de Alagoas, que cheguei a atuar em Pernambuco, cheguei a atuar em Manaus também, mas digamos que 80% do meu legado profissional está fincado aqui em Alagoas, onde eu estou morando pela segunda vez, sou pernambucana de Caruaru, estava compartilhando ali com os colegas, e elegi essa terra como minha, e eu acho que daqui não vou sair mais. Enfim, empreendedora social, porque eu também me aventurei a fazer algumas ONGs aqui de Maceió serem sustentáveis. Me incomoda muito essa questão de ONG, o tempo todo está pedindo PIX, doação, e por que não torná-las sustentáveis? E isso a gente faz através de implantação de bazar solidário, que vem dando muito certo, graças a Deus, a exemplo do que há 8 anos eu desenvolvi no Lar São Domingos, e hoje é uma contribuição rentável, maravilhosa para a instituição. Eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho um legado aí de mais de 1000 consultorias e 3.000 e tantos capacitados, isso graças também, justiça seja feita, ao legado de eu ser habilitada, credenciada ao SEBRAE de Alagoas, que traz essa demanda de trabalho para a gente enquanto consultora. A Hages foi parceira nossa durante muito tempo e sabe do que eu estou falando, né? Já falei que pernambucana, atuei em Alagoas, no Ceará, na Bahia e também em Amazonas. Lá eu vim correndo, só fiquei 3 anos, gente, a distância é muito grande. E o meu propósito é contribuir com a melhoria e o crescimento das micro e pequenas empresas, especialmente aqui de Alagoas, fortalecer o empreendedorismo feminino, e, recentemente, abracei o legado de combate ao etarismo. Para quem não conhece essa palavra, o etarismo é a discriminação que se faz em relação a 50 mais, até 40 mais, achando que já não é viável para essa ou para aquela profissão. E, falando nisso, eu queria assim, uma salva de palmas para vocês, bem calorosa.
me emociona, porque essa é uma profissão que não exclui os mais experientes, muito pelo contrário, acolhe. Eu estou com 64 anos e querendo fazer um upgrade profissional e estou escolhendo a profissão de vocês para ter como minha também. Então, parabéns. O Brasil está envelhecendo cada vez mais. Pesquisas recentes mostram que, na década de 60, as mulheres tinham 6 filhos, em torno disso. Hoje, é 1,57. Com isso, significa que, em 2040, o Brasil para de crescer. A população não cresce mais. E aonde vão as pessoas mais experientes se o mercado de trabalho não acolher? É uma pergunta que a gente tem que se fazer já. Dar oportunidade para os mais experientes. A gente precisa ser respeitado e valorizado. Vamos lá. O que é que eu fiz aqui, hein? Desenquadrei. Tu me ajuda aí. Quem nunca ouviu essa frase? Pau que nasce torto. Ai, que bom. Recentemente eu perguntei isso a uma turma de alunos da UFAL, lá em Arapiraca. Pau que nasce torto, o pessoal nunca se endireita. Eu digo, eu nunca pensei no compadre Washington, quando eu botei essa frase aí. Mas foi muito engraçado. Eu fiquei com a cara de paisagem assim, que eu digo, não era isso que eu esperava. Mas, gente, trazendo para a nossa realidade aqui, enquanto pessoas, enquanto profissionais, isso é verdade? Por que não? Perfeitamente. Senão, não tinha sentido a gente estar aqui hoje. Aquela questão da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, isso não existe. A gente está o dia todo, todos os dias, a todos os momentos, aprendendo e melhorando, se a gente tiver a mente aberta e o propósito para tal. Eu faço uma reflexão e eu vejo o quanto eu aprendo com meu neto. Ele fala coisas que, na minha mente passada, fechada, não é assim. Depois eu digo, por que não? E se eu começar a analisar pela ótica dele, será que ele não tem razão também? Então, esse exercício de você ter a mente aberta é muito importante. Então, pau que nasce torto, necessariamente não morre torto. E, diante disso, a gente vai falar sobre o autoconhecimento, porque eu só posso pensar em estratégias de melhoria se eu me conhecer. Né? Se eu não me conheço, se eu não procuro saber quais são as minhas reações, como é que eu posso tentar modificá-las? A comunicação eficaz, a gente vai falar também no contexto pessoal e profissional. 4 P's do marketing. Quem já ouviu essa expressão? Hags não vale. 4 P's do marketing. Quem já ouviu falar? Olha lá. Oi? Promoção. Muito bem. E o preço. Muito bem. A gente vai falar isso no contexto pessoal, tá? Porque, enquanto relacionamento, enquanto produto que nós somos, a gente também passa por essa análise. E análise de SWOT também. Quem já ouviu essa expressão? Não. A gente vai falar. Vai relembrar. E mentalidade de liderança, tá? Então, vamos aos temas. Gestão da imagem pessoal e profissional. Agora, a pergunta é para vocês. Uma boa imagem abre portas? Escancara, né, Rags? Escancara. É isso mesmo. E não é aquela história de não compra-se livro pela capa. Não é isso. É porque a primeira impressão que você tem é essa, é a visual, é a auditiva. Então, abre portas, sim. E quais são as atitudes que compõem uma boa imagem pessoal? Gente, olha, em primeiro lugar, o bom humor. É muito difícil você se relacionar com uma pessoa que está o tempo todo carrancuda, sabe, sisuda, de mau humor, com respostas assim prontas, né? Então, você ter leveza na fala, isso encanta e isso agrega a tua imagem pessoal. Oh, meu Deus. Gente de Deus. Oh, gente,
o bom e o ruim da gente ter esse legado de idade, de experiência. Ele falou em funerária, eu lembrei de uma situação, na pandemia, que a gente estava trabalhando muito remoto, o Sebrae me passou uma relação de prospectar clientes, consultorias. Aí eu liguei, estava lá só o CNPJ, telefone, liguei. Oportunidade de fazer consultoria gratuitamente pelo Sebrae. Não quero, não precisa. Mas, gente, é gratuito para elevar as vendas. Não quero. Era uma funerária. Quer dizer, era um momento que ela mais estava vendendo. Muito engraçado. Qualificação profissional também, gente. Eu não posso ter uma boa imagem pessoal se eu não domino o que eu faço. Fica difícil. Fica muito difícil. Cuidar da aparência, a boa comunicação e mostrar interesse e competência. Porque uma coisa é eu conhecer, e a gente vai falar isso daqui a pouco, e outra coisa é eu demonstrar interesse por aquilo que eu sei fazer. São coisas distintas. Eu posso conhecer, mas ser negligente. Vamos lá. Vocês gostam de chá, sim ou não? Ótimo, e esse chá em especial era maravilhoso. É o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. O que é que vem a ser isso traduzido para o marketing pessoal? Conhecimento são os meus saberes. Eu tenho participado de algumas reuniões aqui no Cresce, participei também de uma escuta ativa com os corretores lá no Sebrae, e eu fiquei pensando, caraca, ser corretor de imóvel não é só saber vender, conhecer o mercado e saber vender. Quantas coisas vocês têm que conhecer? Isso é o conjunto de saberes. Então, vocês podem fazer uma reflexão e dizer do montante que o corretor de imóvel precisa saber, o que é que eu sei, o que é que me falta. O conhecimento técnico que eu vi aqui, a última palestra, eu digo, Jesus Cristo, amado. É muita coisa, são muitos detalhes que vocês têm que saber de inventário, sabe? De imóvel quando é da família, enfim. Também. Já percebeu que eu não entendo nada do teor, mas eu fiquei pasma com o nível de conhecimento que vocês precisam dominar para ter essa autoridade no que vocês fazem. Habilidade no que eu sou referência, porque eu posso conhecer do legado, mas não ser referência ainda por toda uma postura pessoal, uma marca pessoal que eu ainda não consegui imprimir. Tá? E a atitude, veja bem, uma coisa sou eu conhecer o legado. Outra coisa é eu ter o traquejo, a habilidade de fazer o que eu conheço. E a outra coisa é eu querer fazer. Quantas vezes a gente não prefere ir para um local fazer uma compra ou alguma coisa porque o fulano está lá e não o cicrano? Porque sabe que vai ser melhor atendido, melhor compreendido, que aquela pessoa tem atitude. Além de conhecer, ela tem atitude e quer fazer, quer dar o melhor de si. Isso traduz em imagem pessoal. Faz sentido para vocês? Nesses anos que eu me mudei, desde 24 anos que eu sou transferida profissionalmente, de Caruaru para Penedo, aqui em Alagoas, e daí... E eu tive fazendo a conta ontem, dos 24 anos até agora, foram 15 vezes que eu mudei. Quantas vezes eu precisei de vocês para me ajudar? Chegar numa cidade que não conhecia ninguém, não conhecia o mercado, e quantas decepções também. Então, é sobre isso que o Cresce tem essa preocupação de capacitar profissionalmente, não só conhecer o mercado, não só entender do imóvel, não só ter a parceria com o construtor, mas ter o olhar carinhoso e necessário e profissional para o cliente final. Então, eu falei lá na abertura, na legenda, que a gente ia trabalhar com autoconhecimento. E eu quero trazer para vocês aqui, nesse momento,
um teste de personalidade que foi desenvolvido, em princípio, pelo psicólogo Jung, que foram 8 tipos de personalidades, e depois a mãe e filha, Caterina e Isabel, transformaram esses 8 em 16. A gente tem um pouquinho de cada característica dessa: extrovertido, introvertido, racional, sentimental, sensorial, intuitivo, julgador e perceptivo. Repito, todos nós temos um pouco de tudo. E, em determinado momento, uma situação se acentua mais do que outra. E eu gostaria que vocês fizessem, nesse momento, esse teste. Os 16 tipos estão aí. E o que vocês vão se fixar ao final de responder, já eu explico melhor, são essas 4 letrinhas, olha. ISTJ, ISFJ, que isso vai dizer qual é o tipo de personalidade predominante de você nesse momento. Apontem, por favor, o celular de vocês para esse QR Code. Lembrando, gente, que quando a gente faz um teste como esse de autoconhecimento, tenham muito cuidado para não responder o que você acha que é melhor. A resposta é como eu sou de fato. Porque se eu responder o que eu acho que é melhor, o resultado sai distorcido. Gente, lembrando que o resultado que deu agora é o seu momento. Como a gente está se aprimorando, mudando, tem a questão emocional, se fizer em outra data, pode ser que tenha outro resultado, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, todos nós temos de tudo um pouco, né? O ganho de energia. Extrovertidos ganham energia em atividades externas e interagindo com outras pessoas e com o mundo externo, enquanto os introvertidos ganham energia em atividades mais reservadas e focadas em si próprio. Ou seja, tem pessoas que preferem mesmo trabalhar mais sozinho, mais reservado, não é muito de contato com outras pessoas. Coleta de informações é o sensorial ou o intuitivo. Sensoriais são aquelas pessoas que buscam informações principalmente em dados concretos, históricos e realistas sobre o mundo. Já os intuitivos priorizam a imaginação, interpretações e as nuances entre as relações. Os artistas têm muito disso, né? O pessoal dos criativos. Tomada de decisões. Os pensadores são lógicos e objetivos e têm bastante consideração por leis e fatos. Os sentimentais priorizam valores e pessoas acima das regras. Eles decidem com base na harmonia entre as pessoas. Já a forma de viver dos julgadores preferem um estilo de vida mais organizado e metódico, enquanto os perceptivos são mais flexíveis e adaptáveis a diversas situações. Ok? Vamos indo. A comunicação eficaz no contexto pessoal e profissional. A escuta ativa. Quando eu falei para vocês que tive algumas decepções com alguns colegas profissionais de vocês ao longo das minhas necessidades de mudança, é porque eu sentia muita falta da escuta ativa. Eu dizia uma coisa como eu gostaria do imóvel, e quando ele trazia para mim alguma coisa para ver, para eu apreciar, não tinha muito dos pré-requisitos que eu falava. Então, é aquela coisa de vender o que tem, mas você tem que escutar a necessidade do cliente. Dificilmente perguntaram para mim, tem crianças, tem animais, de explorar realmente o que o cliente quer para você oferecer algo compatível e não perder tempo seu, nem o do cliente também. Então, a escuta ativa é muito importante, não só escutar, que é uma mania que nós temos, escutar para responder. A gente tem que escutar para entender, para dar devolutiva. Isso é a sabedoria das pessoas que se saem bem com vendas. Porque quando eu escuto e eu entendo a necessidade do cliente, eu vou trabalhar
perguntas, explorar situações que têm a ver com a real necessidade dele. Oratória e postura profissional. Também há essa necessidade, porque o corpo da gente fala. Quando eu chego para você com essa postura assim, de lhe escutar, eu não estou mostrando interesse, estou mostrando cansaço, estou mostrando que eu estou ali talvez por uma obrigação. Então, o corpo fala, né? A proximidade com o cliente, a saudação, o aperto de mão, tudo isso faz parte desse bom relacionamento e comunicação com o cliente. Gestão de conflitos também. Logo cedo eu estava conversando com algum de vocês e falaram do desgaste na profissão de vocês, que é a questão de ética. Quando acontece essa falta de ética, como vocês são para solucionar a questão? Eu sou aquele profissional que eu boto lenha na fogueira, ou sou aquele profissional que eu procuro entender as partes para buscar uma solução em conjunto? Isso tem a ver também com a imagem pessoal que a gente passa. E a comunicação como ferramenta de liderança e influência. Gente, por que falar em liderança quando muitos de vocês trabalham, às vezes, sozinho? A gente só é líder se tiver uma equipe, se tiver subordinados, é isso? Por que não? Se posicionar como líder. Você lê. Exatamente. E liderar também a trajetória da sua vida. O que é que você quer para si? Não delegar isso para os outros. Né? Não culpar governo, política, não sei o quê, família, pai, mãe, esposa. Não, você é o líder da sua vida. Você comanda os seus atos. Então, atribua também sucessos ou não às suas ações. Isso é liderar a própria vida, a própria carreira. Comunicação eficaz, como eu falei, é a linguagem corporal. Falar demais dispersa a atenção. Sabe quando eu estou com aquela ânsia de vender, eu fico falando, e a pessoa só assim me olhando. Eu não estou interagindo. Isso dificulta também. Falar demais não significa saber demais, não. Estude o imóvel e o cliente, como eu já falei. Saber perguntar. A gente faz um curso chamado Técnicas de Vendas, que tem muito dessa sabedoria aí. É igual a IA. Se eu não souber perguntar, eu vou receber uma respostinha mais ou menos. Então, saber perguntar é importantíssimo. E, para eu saber perguntar, eu tenho que entender o que é que eu quero com as perguntas que eu vou fazer. Não é perguntar por perguntar. É com objetivo, com estratégia. O vendedor faz muito isso. Como eu já disse, escutar para entender e não para responder. Usar o tom de voz com cuidado, responder sempre às perguntas. E quando eu falo isso, não significa que eu tenho que ter resposta para todas as perguntas. Eu responder da seguinte forma, uma indagação: não sei, mas vou procurar me informar e te falo. Também é uma forma de ter atenção e cuidado com o cliente. Peça ajuda quando necessário. Eu vejo que vocês trabalham muito com parceria. Isso é muito legal. Porque ninguém sabe de tudo 100%. Então, se você tem mais o domínio de uma técnica e você de outro, façam essa parceria, que é salutar, sim. Se provocado, use o bom senso, tá? A questão da ética na profissão de vocês, e agradecer sempre as contribuições. Isso é muito importante. Eu vi uma vez de um colega de vocês, mesmo que eu lembrasse o nome, eu não ia falar, mas, enfim, ele fez um comentário que me chamou a atenção, e eu queria compartilhar com vocês para saber se isso é comum para vocês, profissionais de corretagem. Que ele disse assim, que o meu cliente é o construtor e não o cliente final. Funciona assim? Ok. Porque ele justificou que o cliente final compra ou aluga dele uma vez.
enquanto que o parceiro construtor está ali o tempo todo demandando trabalho. Eu digo, esse corretor não me conheceu, porque eu já comprei. E quando a gente gosta do trabalho do corretor, a gente indica, gente. Beleza, é isso mesmo. Pois é. O que você falou tem muito a ver com essa imagem pessoal, com o marketing pessoal, que você deixa esse legado para quem faz contato com... Exatamente. Exatamente. E uma venda não realizada hoje, ela pode vir mais tarde, daquele cliente que contactou ou por indicação dele. Eu penso dessa forma também. Então, a comunicação ela é assertiva, ela é eficiente. Quando eu falo uma mensagem, o receptor entende o que eu estou falando e o retorno dessa emissão da mensagem é o resultado que eu quero obter. Lembre sempre daquela questão de como é que eu estou perguntando, se as perguntas que eu estou fazendo estão sendo direcionadas para a resposta que eu quero obter. Senão, fica uma troca de palavras sem objetivo final. Está claro isso, gente? Então, vamos embora. Os 4 P's do marketing, que, como já falaram aqui, são produto, preço, praça e promoção. O produto para o marketing pessoal, que é o tema que a gente está abordando, somos nós, são vocês. Como é que vocês se vendem, como é que vocês se mostram? O colega que falou anteriormente, que eu não vou lembrar o nome dele, muitas vezes vocês podem ter a técnica, o imóvel certo, mas estão ofertando em lugar inadequado. Isso é um outro P, que é a praça. Como é que eu estou mostrando, enquanto marca, enquanto produto que eu tenho, e a praça que eu estou usando é online, é uma estrutura física, é no meio da rua, é de qualquer forma. Essa é a praça, é o ambiente onde eu atuo para mostrar o produto que eu tenho. O preço, que é o que você entrega, vocês falaram aí da fidelização de clientes, da seriedade, de mostrar que está ali não só para receber uma comissão no final, mas para formar parcerias, para atender a expectativa e satisfazer o cliente. O preço está aí, nessa entrega. E a promoção, essa promoção aqui não é pague um apartamento e leve 2, não. É a promoção no sentido de promover. Como é que eu divulgo, como é que eu promovo a minha marca, o meu serviço e o meu produto. Está claro? Então, vamos lá exercitar. Produto. Quando eu falo no marketing pessoal, os 4 P's do marketing para mim, eu imprimo o tempo todo o que eu gosto, quais são os meus valores, até o que eu não gosto, está aí. O tempo todo a gente está se mostrando enquanto produto, para a família, para os amigos, no trabalho. O preço. Quantas pessoas valorizam a sua opinião, a sua companhia? Dizem assim, não, mas isso aqui eu quero decidir, mas deixa eu conversar com fulano. Né? Quer dizer, é um preço inestimável dos teus conhecimentos, dos teus valores, da tua ética, da tua seriedade, está aí no preço. Isso está intrínseco no que a gente faz no dia a dia. A praça, a apresentação visual, presença online, ambiente físico. Essa é a praça dos P's do marketing pessoal. E a promoção é como é que eu aproveito as oportunidades que surgem. O comportamento em grupo, como eu faço, eu deixo o meu legado, eu sou aquela pessoa que, quando saio do ambiente, todo mundo quer falando, vixe, que pessoa negativa, vixe, como é que ela só fala coisa assim, assado. Como é essa promoção? Como eu me promovo? Demonstro interesse quando eu participo de algo? Isso é o nosso dia a dia, é a nossa persona. Ok?
Posso ir adiante? Congruência entre as imagens pessoal e profissional. O que eu quero transmitir para os meus clientes, para a minha audiência? Às vezes, as redes sociais é um facilitador enorme para a gente se promover. Eu não posso, por exemplo, nos próximos slides eu vou chegar a mostrar o meu Instagram, que eu estou defendendo a bandeira do etarismo seriamente. Eu não posso estar com essa defesa nas minhas redes sociais e estar num grupinho e fazer piada com alguém que está velho para isso, está não sei o quê. É a congruência. O que é que eu demonstro, o que é que eu falo para a minha audiência e como é que eu sou. Tem que haver uma congruência. Não é vestir uma capa e me mostrar de um jeito quando eu estou atuando, quando eu estou trabalhando, e quando eu libero geral, eu sou de qualquer jeito. Né? Essa falta de sinceridade ela é percebida. Usar as redes sociais como ferramenta de marketing nos ajuda muito. Não é o tema aqui falar de marketing social. Eu sei que vocês já tiveram capacitação para isso, mas aprendam cada vez mais, porque não é modismo. Quem souber utilizar essa ferramenta vai se destacar cada vez mais. E ser verdadeiro e coerente, que isso faz parte do bom caráter do profissional. E com vocês não pode ser diferente. E muitas queixas eu escuto, podem acreditar, em relação à ética, mas não percam, não entrem nessa onda, não vale a pena. Não vale a pena. Nem como profissional, nem como pessoa. Uso inteligente das redes sociais, identificar qual é a rede social que tem mais a ver com o que você vende, com a forma que você se comunica. Depoimentos de clientes é valiosíssimo isso aí, sabe? É um quesito que, se vocês puderem, pode lançar a mão, que vale a pena. Um cliente satisfeito, ele influencia muito. Tenha frequência nas postagens que vocês fazem. Não, mas isso eu já falei semana passada. Fale de novo, com outra linguagem, com outro visual. Mas rede social, muitas vezes trabalhar é cansativo, mas é frequência, sim. E sempre que possível, poste, faça postagem, faça os vídeos, que vídeo a gente sabe que interage muito mais do que só colocar o card. E, principalmente, não compartilhar, não dar voz a notícias duvidosas. Por favor. Isso é uma responsabilidade nossa também. Tá? Matriz de SWOT. Gente, essas letras lá em cima, SWOT, nada mais são do que as iniciais das palavras força, fraqueza, oportunidade e ameaça em inglês. Lembraram? Quem disse, eu já ouvi isso, mas não lembro bem. Explicando que o ambiente interno, que corresponde às forças e às fraquezas, diz respeito àquilo que a gente pode intervir. As forças e as fraquezas inerentes ao que eu faço, eu posso modificar. Quando eu analiso as oportunidades e as ameaças, é o que acontece no mercado que interfere no que eu faço. Eu não tenho o poder de modificar, mas eu tenho o poder de minimizar. Vamos entender isso trabalhando na profissão de corretor de imóveis, como ficaria esse exercício? Sim ou não? Vamos lá, vamos lá. Eu já me incluí aí, ó, corretora de imóvel Rose. Já estou no pedaço. Então, vamos lá. Fatores positivos e fatores negativos. Claro que aqui eu fiz uma simulação para facilitar o entendimento de vocês, e vocês já podem colocar a sua forma de ser nessa explicação. Como ponto positivo, eu coloquei que a corretora Rose é comunicativa, tem larga experiência no mercado imobiliário de Alagoas e tem boa parceria com as construtoras. Isso tudo é ponto positivo, não é para quem está como corretor de imóveis? Ponto negativo da Rose. Conhecimento técnico burocrático não está legal. Sabe, essa parte de documentação, financiamento, não domino.
dificuldade para cumprir a agenda. Eu não sou lá tão organizada. Gente, isso é exemplo, eu não sou assim, não, viu? Eu sou... Quem me conhece, Hags me conhece, eu sou extremamente organizada. Mas essa corretora aí tem dificuldade para cumprir a agenda. Marca um horário, chega trocentos minutos depois, sabe? Não dá retorno. E foco no cliente. Se eu tenho dificuldade de dar retorno, eu, obviamente, não estou com foco no cliente. Tá? Então, essas são as fraquezas. Como oportunidade, eu simulei aí. Tem cursos online para capacitação, a proximidade com o Cresce e o mercado imobiliário em expansão aqui no Estado. Não são oportunidades que podem favorecer a corretora de imóveis, Rose? Beleza. Como ameaça? Segmento sem foco em processos. Isso é gestão. Muitas pessoas ainda atuam como corretor de imóveis de forma amadora, sem entender que tem que ter uma estratégia de fazer carteira de clientes, de dar retorno, de entender os custos, de entender que não é só mostrar um apartamento que a comissão está no dia seguinte no bolso, tem um investimento, seria muito bom, né? Então, é um segmento que ainda não tem foco em gestão em processos. Ausências de técnicas de negociação, de abordagem correta, das perguntas corretas, para envolver o cliente e cada vez mais encurtar tempo do corretor e do cliente também ofertando o que realmente ele quer. E falta de ética por parte de alguns profissionais, que é tão comentado. Faz sentido isso para vocês? Trabalhar as forças, as fraquezas, as oportunidades, que é do mercado, são do mercado, e as ameaças também. Porque quando eu me vejo nessa análise de SWOT, principalmente eu vou poder minimizar as minhas fraquezas. Posso mudar, querida? Posso? Que aí eu trouxe um exercício bem simples de um plano de ação. Eu coloquei ali que, enquanto corretora de imóveis, eu tenho dificuldade de entender essa parte burocrática. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar, para minimizar essa deficiência? Fazer cursos online. Como eu vou fazer? Vou pesquisar aí do mercado, período, valores e prazo. É muito importante essa questão do prazo. Nunca coloquem num plano de ação, tipo assim, vou fazer isso em 2 meses. Porque se eu ler esse plano de ação em dezembro, vou fazer isso em 2 meses, 2 meses vai ser janeiro e fevereiro de 2026. Entendeu? Então, tem que colocar o prazo com data e ano para cumprir. O que fazer também? Agendar os compromissos. Lembra que eu falei que a Rose não dá retorno ao cliente, é desorganizada? Então, eu tenho que agendar meus compromissos, tenho que ter uma agenda física ou online, que hoje tem diversos modelos, e a partir de hoje, não é amanhã, é hoje. Se eu quero me melhorar, se eu quero melhorar a minha imagem pessoal, eu tenho que ter atitude. Lembra do chá? Conhecimentos, habilidades e atitudes. O que fazer ainda? Fazer acompanhamento dos contatos com os clientes. Coloquei lá que a Rose não tinha foco no cliente. Então, cabe aí um plano de ação para eu dizer, falei com a Maria, fiquei de dar retorno no dia tal, o retorno aconteceu ou não, foi adiado, fazer o que a gente chama de follow-up, para não se perder. E quando fazer isso? Também a partir de hoje. Então, gente, o conhecimento, o autoconhecimento, a análise que vocês fizeram, o teste de personalidade, os 4 P's do marketing, agora com o plano de SWOT, cabe sair daqui com o dever de casa e dizer no que é que eu preciso melhorar. E o que é que eu preciso fazer para que eu alcance essa melhoria. Faz sentido? Ótimo. Desenvolvendo a mentalidade de liderança. A gente já falou aqui que ser líder não é eu ter uma porção de subordinado, né,
que muitas vezes não é nem líder, é só chefe, né? É eu ter a liderança do meu próprio destino, das minhas ações, da minha vida, ter atitude. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, para a gente explorar depois. Oi? Onde é que desliga, amigo? Brenda. Sim. Por favor, reúna o pessoal para mim. Todos os que ainda estão aqui. O senhor diz agora? Todos eles? Sim, por favor. Sim, Madiba. Senhoras e senhores, venham comigo, por favor. O presidente deseja falar com vocês. Eu acho que pode ficar interessante uma foto na primeira página. Lá vem ele. Ele quer ter a satisfação de nos demitir. Eu quero que vocês fiquem aqui fora. Eu sei, mas Madiba... Eu não posso falar com ele cercado de homens armados. Goye Mori Almal. Bom dia. Como estão nesta manhã? Bem, Que bom ver vocês. Obrigado por virem em tão pouco tempo. Alguns de vocês devem me conhecer. Eu não pude deixar de notar as salas vazias quando cheguei agora há pouco, além das caixas de papelão. É claro que, se quiserem partir, é o seu direito. E se vocês sentirem no coração que não podem trabalhar com o novo governo, então é melhor partirem, agora mesmo. Mas se estão indo embora porque têm medo de que seu idioma, a cor de sua pele ou sua lealdade ao meu antecessor os desqualifica para trabalharem conosco, eu vim aqui para dizer, para não sentirem medo. What is obey is obey. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade, eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. Você volta a tentar. Pessoal, e aí? Quais são os exemplos de liderança que a gente pode extrair desse vídeo maravilhoso? Um de cada vez. Independente do posicionamento das pessoas, se as pessoas quiserem contribuir, serão bem-vindas. E ele mostra que, independente das diferenças que possam haver, né? Exatamente. Eu posso pensar diferente de você, isso não coloca a gente em polos distintos, a gente pode se aliar. Isso. Exatamente. Vocês não percebem a... Oi? Liderança sem posição. Pelo exemplo. Eu sou fã quando ele fala assim, o que vocês fazem, só vocês sabem fazer, eu não sei fazer. Isso é humildade. O líder não tem que saber a tarefa de todo mundo. Ele tem que compreender a importância da tarefa das pessoas para agregar no objetivo final. E ele é muito assertivo quando convoca para se unirem a ele em prol de um bem maior que é a nação. Esqueça a diferença de cor de pele. Né? A gente está aqui por um bem maior, um bem muito maior. É. De posicionamento político. A pessoa que pensa diferente de você, ela é tida
E já taxa você como errado, né? É verdade, é verdade. Mas, gente, mudar essa situação está em quem? No outro? Na gente. Quando a gente mostra o respeito, você pensou diferente de mim, eu digo que você tem todo direito de pensar assim. Eu não quero que você me convença, mas também eu não tenho a pretensão de lhe convencer. É o respeito mesmo às diferenças. Podia ser um cara revoltado, né? Exatamente. Exatamente. A humildade, que eu acho que é uma das maiores virtudes do ser humano, tá? Que ele mostrou aquilo ali, que ele precisava daquelas pessoas, como você bem disse, que coisas que ele não sabia fazer, mas ele precisava da ajuda daquelas pessoas que estavam do outro lado, né? Exatamente. Eu acho que a humildade capacita tudo em volta. Inclusive, ela está ali no meio, você pode contar que tem 3 para cima, 3 para baixo, mas ela está no centro de tudo ali, a humildade. Exatamente. Ela capacita a tudo, né? Para a liderança. Você ser líder, humildade é uma coisa, você ser líder na imposição não existe. E não consegue. As pessoas fazem só enquanto estão sob aquela pressão, né? Gente, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um líder nesse nível e faz toda a diferença. Às vezes a dificuldade vem tamanha que você diz, eu vou fazer porque, no caso era o Wesley, o nome dele, pelo Wesley, ele merece esse esforço. Pela forma, ele nunca chegava, eu gerenciava a empresa dele em Recife e a matriz era em Fortaleza. Ele nunca chegava assim, nós trabalhávamos com venda, eu tinha uma equipe de 90 pessoas sob a minha responsabilidade. Ele nunca chegava no escritório para dizer, e aí, como é que tá? Como é que estão os números? E as vendas? Ele chegava e dizia, como é que você está? Tua família, como é que está? E sabia o nome dos filhos, das pessoas. Isso era um diferencial enorme. Ele não... Lembra que eu falei da congruência entre o que você faz e o que você quer demonstrar? Isso não era fachada, não. Ele se interessava por nós, pelo pessoal. Depois vinha, obviamente, o profissional. Quer falar? Sim. Uhum. Ele foi o grande exemplo. E é interessante quando você ressalta a importância da humildade, não é aquela humildade de coitadinho, não. É a humildade, eu sei a minha importância, mas a minha importância não diminui a sua. Exatamente. Exatamente. Ele até chega, eu acho que algum de vocês me conhecem, né? O presidente. No início, aquelas pessoas, tinha pessoas que já estavam esperando a pancada. Já estava com a caixinha de papelão pronta. A reação dele, a pancada foi inversa. Sabe qual outra demonstração que eu acho maravilhosa de liderança? É que ele, enquanto presidente que vai entrando, os guarda-costas atrás. Ele, não, fica aí. Eu não vou falar com o meu povo com gente armada atrás de mim. Isso é uma imposição. O corpo fala, as ações falam. Fantástico, fantástico. Toda vez eu me emociono quando eu vejo esse vídeo, porque é uma lição para todos nós. Então, atitude, coragem, empatia, humildade, credibilidade, comprometimento e foco em resultado. Tudo isso eu acho que esse pequeno vídeo aí demonstra, né? A imagem pessoal, ela pede planejamento, que é o processo, credibilidade, que é a competência em fazer, e a reputação, que é a ética. Ela não vem sozinha. Se eu quero passar uma imagem pessoal assim ou assado, eu tenho que seguir planejamento com processo, credibilidade e a ética, a reputação. Marketing pessoal ou a marca pessoal é a estratégia para eu conseguir o meu objetivo. Tá? Se eu quero ter uma marca pessoal com a relevância X, eu tenho que ter estratégias e ações para chegar a esse objetivo.
A marca pessoal mostra quem somos, o que nós valorizamos e o que podemos oferecer. E cada um de nós é uma marca registrada, é um DNA próprio. Ninguém faz igual a cada um de nós. Somos únicos. Senão não tinha sentido. Quando eu me apresentei, e aqui eu quero mostrar autoridade em algumas coisas que eu me apresentei, o Sebrae foi convidado para falar sobre etarismo e passou a bola para mim. Eu dei uma entrevista no jornal Gazeta sobre o tema, como é se manter no trabalho a partir dos 50 mais, no meu caso já 60 mais. Né? Também falando do profissionalismo feminino, que cada vez mais as mulheres estão... 90 mais, né? Que maravilha, que maravilha. Mas chega lá, se Deus quiser. Falando do empreendedorismo feminino, que é outra bandeira que eu defendo, porque as mulheres estão se descobrindo que, mesmo quando são avós, que é o meu caso, cuidar e mimar dos netos nos preenche e muito, mas a gente quer mais. A gente quer ter autonomia enquanto liberdade de fazer o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro. A gente quer ter autonomia emocional, não ficar dependendo de marido para isso ou para aquilo. Então, a questão da liberdade de empreender após os 50 é uma situação que está cada vez mais crescente no país, graças a Deus. A minha atuação no Bazar La Fraterno, junto ao Lá São Domingos, que eu falei para vocês, que há 8 anos atrás eu idealizei e implantei o Bazar Beneficente. Aqui são cursos, consultorias em prol, lá com os clientes do Sebrae Alagoas. E aí também foi um vídeo que eu gravei de 30 segundos, falando da minha presença no empreendedorismo 50+, que foi veiculado na Record, em nível nacional. Então, é a congruência. O que eu falo, o que eu defendo, eu estampo nas redes sociais, na minha vida pessoal. É uma bandeira que a gente tem a seguir. Faz sentido? Está aí, por favor, quem quiser me seguir, será um prazer. E o meu muito obrigado de coração, a presença de vocês, ao Cresce, mais uma vez, pelo convite. Espero voltar a casa em outras vezes.